Senhor Jesus. Que nessa hora o Senhor alcance a sua vida, que você abra o seu coração, que você fixe sua mente e seu entendimento no Senhor, para que Jesus fale ao seu coração. E para que cada palavra, para que cada ministração, cada canção, quando alcançar o seu coração, encontre o seu coração como uma terra fértil. E que essa palavra brote na sua vida, que essa palavra cresça e que dê muitos frutos. Em nome de Jesus, eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos adorar a Jesus. Nós te bendizemos, Jesus, nós te adoramos nesse lugar. O Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, Jesus. Nós te amamos, nós desejamos a sua presença nesse lugar. Jesus, nós te agradecemos por tua fidelidade, por teu cuidado. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Pai, eu te peço que nessa hora o Senhor alcance cada um de nós. O Senhor alcance, Jesus, cada casa, cada família, cada pessoa, Jesus. Jesus Cristo, que toda perturbação, que tudo aquilo que não provê do Senhor, que quer mover, que quer perturbar, que quer alcançar a nossa alma, que seja dissipado pela tua presença. O Senhor é digno, Senhor. Tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Diga, Jesus, eu confio em Ti, Jesus. Eu confio que tudo está no controle do Senhor. Eu confio na Sua soberania, Jesus. O Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso. Que você sinta a presença de Jesus. Nós te convidamos, Jesus, vem nesse lugar, Senhor. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós desejamos a Tua presença. Nós desejamos, Deus, a Tua graça, o Teu favor.
Jesus quando ele encontrou com aquela mulher samaritana. E a palavra de Deus diz que quando, no decorrer da conversa, ela perguntou a Jesus, ela falou para Jesus assim: aonde que nós devemos adorar? Porque os judeus adoram num lugar e nós, samaritanos, adoramos em outro. E no versículo 22, é João 4, capítulo 4, versículo 22, Jesus responde para ela assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A hora de nós adorarmos e de nós buscarmos ao Senhor é agora. Eu gostaria de te dizer nessa hora, a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que é corruptível, tudo aquilo que é abalado, que é abalável será abalado. Tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que foi construído pelas nossas mãos será abalado. Mas aquilo que é eterno, aquilo que é de Deus, que vem de Deus para nós, isso permanecerá. Eu não sei como você se encontra, eu não sei qual a sua situação, se você está tranquilo, se você está aproveitando e gostando dessa quarentena. Eu não sei se você está desesperado ou perturbado por você não poder vir ao templo, igreja. Eu não sei se você está igual essa mulher samaritana, falando: Jesus, as igrejas estão fechadas, o que eu vou fazer? O que eu quero te dizer é que você é a igreja, você é a noiva. Jesus deixou essa palavra para nós, talvez para esses dias, para que nós entendêssemos que agora é a hora de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Então, em nome de Jesus, nessa hora, se você puder, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, que em nome de Jesus o Senhor comece a ministrar no seu coração coisas novas, palavras de vida, não palavras de morte. Que Jesus comece de verdade a mostrar para você que você é a igreja e Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em qualquer lugar, que estejam em espírito e em verdade nele nessa hora. Que o Espírito Santo comece a tocar o seu coração. Que Jesus, quando falar através de alguém, através de uma palavra, Ele queime o seu coração e testifique que é Ele que fala com você, que é Ele que está com você. Que você ouça Jesus nessa hora, batendo na porta do seu coração e dizendo: filha, filha, abra o seu coração. Filho, abra o seu coração. Eu estou com aqueles que me buscam e que me adoram em espírito e em verdade, independente se é em Jerusalém ou se é em Samaria, independente se é aqui na igreja ou se é aí na sua casa. Jesus, Ele busca verdadeiros adoradores. Ouça a voz do Espírito Santo nesse lugar, aí onde você está. Ouça a voz de Jesus. Que Jesus entre com paz na sua casa, que Jesus entre com calmaria, com vida, com saúde. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos isso. Nós te pedimos, Jesus, para que o Senhor alcance as famílias, as casas com o seu fogo. Que o Senhor queime aquilo que não presta. Que o Senhor restaure, Jesus. Que o Senhor nos traga para a verdadeira adoração. Nós queremos gastar os nossos dias, Deus, e nós gastamos os nossos dias não é só aqui na igreja. Nós gastamos os nossos dias a Ti, quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, quando nós somos quando nós obedecemos a Ti. Nós te bendizemos, Pai, que o Senhor seja glorificado, Deus. Nós ouvimos, Jesus, a Tua voz.
Jesus, aí onde você está. Que você sinta anseio em ouvir Jesus. Abra o seu coração para o Senhor. O Espírito Santo está em você. Você é noiva, você é igreja de Jesus. Ele é digno, nós te bendizemos, Senhor. Aleluias. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Graça e paz, povo de Deus. Você que está no seu lar nessa noite, nós estamos aqui mais uma vez para ministrar uma palavra no seu coração. Eu ainda creio e tenho certeza que o Espírito Santo, ele fala às igrejas. Porque a palavra de Deus, ela nos fala no livro de Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E nós, como igrejas do Deus vivo, nós temos que ouvir. Não é escutar, mas sim ouvir o que o Espírito Santo diz ou fala às igrejas. Nesse tempo, querido, que nós estamos vivendo em um decreto, porque nós estamos vendo aí, em pleno século 21, decretos saindo, decretos sendo feito, que você não pode ter a liberdade de ir e vir, você tem que ficar na sua casa. E esse decreto é: fique em casa. E mediante isso tudo que está acontecendo, querido, eu encontrei uma palavra que Deus colocou no meu coração. E essa palavra, querido, ela se encontra no livro de Êxodo. Êxodo capítulo, você vai ver a história, é narrada, que eu quero comentar hoje, do capítulo 1 ao capítulo 3. Quando você olha, querido, para você entender essa história, quando nós olhamos, lemos, meditamos e examinamos as Escrituras, nós vamos entender que esse decreto, ele saiu mais ou menos 1500 anos antes de Jesus. E se nós vermos no calendário gregoriano ou mariano, não no judaico, nós vamos ver que esse decreto aconteceu há praticamente mais de 3.500 anos atrás. E hoje nós estamos vivendo sobre um decreto que fica em casa. Mas há mais de 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, houve um decreto. Um decreto por causa de quê? Um decreto por causa do crescimento do povo de Deus. Esse decreto, querido, quando você lê Êxodo capítulo 1 a seguir, você vai ver que quando o povo de Deus, quando Jacó desceu para o Egito, entregaram a terra de Gósen ao povo judeu, a José e os seus descendentes, que foram 66 almas que entraram no Egito. E esse povo de Deus, querido, ele começou a se multiplicar de uma tal maneira que quando esse faraó que viveu na época de José, ele morreu,
assumiu no seu lugar o seu filho, que era Ramassés I. E esse faraó, querido, ele começou a observar que o povo judeu, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo da promessa, ele crescia assustadoramente. E ele tinha que arrumar uma maneira de parar esse crescimento. Porque esse rei, esse faraó, ele ficou com medo do povo de Deus, do povo escolhido. E faraó, queridos, faraó Ramassés, ele chega e chama duas parteiras, Sífra e Puá. Quando você olha para a combinação, ou seja, para o que esses nomes significam, você olha que essas mulheres, querido, essas duas mulheres, parteiras, os seus nomes representam, quer dizer, esplêndido, esplendor. Sífra e Puá, ou Pua e Sífra. E essas mulheres, querido, elas tinham algum nome no meio desse povo, porque Faraó as chama e diz para elas: olha, quando vocês verem que nascerem dos hebreus, se for mulher, menina, deixa viver, mas se for menino, é para matar. Então observa bem, querido, não era um decreto de fique em casa, mas era um decreto de morte. Mas eu quero te dizer, eu vim para te dizer, para falar com você uma coisa nessa noite. Quando há decretos, projetos de Deus nascem através do decreto de homens. E nós vamos ver, querido, que esse faraó, ele deu essa ordem a essas duas parteiras. Mas só que essas duas mulheres, querido, elas eram tementes a Deus. E elas não fizeram o que Faraó tinha dito para elas que eram para fazer. E elas resolveram mais obedecer a Deus do que a um decreto de um faraó, de um rei que se considerava como um Deus. E elas acharam graça diante de Deus. Quando você vê a história dessas duas mulheres, querido, Deus abençoou grandiosamente a vida delas, por causa dessa atitude que elas tomaram, de temerem a Deus e não fazerem aquilo que o homem tinha decretado, mas obedeceram a Deus e não tiraram nenhuma vida. E nós vemos, querido, quando você vai entrando na história, no livro de Êxodo, nós vemos que Faraó queria que verdadeiramente extirpar, ou seja, anular aquele crescimento do povo de Deus. Aí nós olhamos para o nascimento, querido. Havia um homem da casa de Levi. A Bíblia não fala o nome dele, mas quando você olha, você analisa, querido, você vê alguns historiadores dizerem que o nome desse homem era Arão, o pai dessa criança. O nome desse homem que tomou uma mulher também da mesma tribo de Levi, chamada Joquedebe. Não é que eles não tinham filhos, querido, que eles já tinham outros filhos. Tinha uma menina que se chamava Miriam, e tinha outro filho que se chamava Arão. E eles ali coabitaram. E naquele tempo de decreto nasce um projeto de Deus. No ano de decreto, um ano difícil, um ano que o decreto era mate os meninos, nasce uma criança. E os seus pais, querido, quando aquela criança que não tinha nome nasceu, eles vendo que aquela criança era linda, um menino lindo, aleluia. Sabe por que eles viram isso, querido? Porque já era um projeto de Deus. Um projeto de Deus que nasceu num tempo de decreto.
E eles esconderam esse decreto de Deus. Eles esconderam esse projeto de Deus, não um decreto, esse projeto de Deus que nasceu num decreto de um homem. Esconderam por 3 meses. E depois desses 3 meses que o esconderam, que não tinha mais jeito, querido, a mãe dessa criança que não tinha nome ainda, fez um cesto. Fez um cesto e colocou essa criança dentro desse cesto, querido, e colocou ali no rio Nilo. Eu imagino, querido, não conheço o rio Nilo, mas eu sei que todos os rios, ele tem uma correnteza. E essa correnteza, querido, ela começou a levar essa criança ali dentro daquele cesto. Mas eu creio que não era a corrente que estava levando aquela criança, mas havia um agir, havia um guiar de Deus com o seu projeto que estava dentro daquele cesto. E nós vemos que a irmã desse projeto de Deus, que ainda não tinha nome, ela ficou olhando de longe o que iria acontecer. Porque quando você lê e examina a Bíblia, ela ficou de longe observando o que vai acontecer com essa criança. Será que algum crocodilo, porque segundo alguns historiadores ali o rio Nilo era cheio de crocodilos? Ou então será que essa criança, aquele cesto vai virar, ela vai morrer afogada? Ela ficou observando de longe o que iria acontecer. Mas Deus, querido, naquela correnteza, Deus já estava guiando o seu projeto. E o que acontece, querido? E diz a palavra de Deus que naquela hora, naquele dia, a filha de Faraó, a filha de Ramassés I, diz a palavra de Deus que ela sai para se banhar na margem do rio Nilo, juntamente com as suas donzelas. E observem bem, querido, quando você olha a palavra, você vê que as donzelas, elas estavam aonde? Estavam à margem do rio. Mas quem viu o cesto não era quem estava na margem, querido. Quem viu o cesto foi a princesa, a filha de Faraó. E ela deu uma ordem às suas donzelas e disse às suas donzelas: olha, pegue aquele cesto para mim. E quando aquelas donzelas, querido, elas foram e pegaram aquele cesto e abriram aquele cesto, o que elas veem? Elas veem uma criança. E aquela criança, querido, estava ali chorando. Eu creio que talvez com fome, ou então talvez com medo. Aquela princesa, ela pega aquela criança. E eu vejo uma coisa, eu posso observar uma coisa, querido. Deus, quando Ele tem um projeto, Ele cuida do seu projeto. Quando Deus tem um projeto, querido, Ele dá condições para que o seu projeto, querido, ele possa subsistir a tudo, até decretos de homem. E nós vemos, querido, que Miriam, observando tudo aquilo, aquela princesa, ela viu, querido, que aquela criança, ela precisava ser amamentada, porque ela estava com fome. E nesse momento Miriam chega, querido, e diz para aquela princesa: olha, eu conheço uma hebreia que pode alimentar essa criança, pode dar de amamentar essa criança. E naquela época de decreto, querido, Deus usa o quê? Deus usa uma princesa do Egito. Alguns historiadores dizem que Deus fechou a madre daquela princesa para que ela não tivesse filhos. Outros historiadores já dizem que aquela princesa, ela era casada com o seu meio-irmão. E o seu meio-irmão, ela tinha
uma filha com seu meio-irmão. Nós não sabemos na realidade do que se trata, querido, como é, como é que não é. Mas uma coisa só que eu tenho certeza: Deus coloca o seu projeto na mão daquele que pode sustentá-lo, daquele que Deus coloca naquele que tem condições de levar o seu projeto adiante. Eu começo a dizer para você desde já: se Deus colocou um projeto na sua mão, se você é um projeto de Deus, eu quero te dizer, não importa os decretos, não importa a crise, não importa a mortandade que houver, querido, eu quero te dizer, Deus cuida do seu projeto. Deus cuida do seu projeto. Entenda isso nessa noite. E ali, quando nós entendemos a palavra, querido, aquela criança que não tinha nome, foi-lhe dado um nome. A princesa do Egito, querido, deu um nome a essa criança, e o seu nome foi Moshe, ou Moisés, que significa aquele que das águas foi tirado. Deus tira, querido, os seus projetos aonde ele estiver. Eu não sei se você é um projeto de Deus, aonde você está. Eu quero só te dizer uma coisa para você: Deus vai te tirar de onde você está, e Deus vai concluir o projeto que Ele tem na sua vida, querido. Com Moisés não foi diferente. Aquele projeto de Deus foi tirado das águas, e ele foi amamentado pela sua própria mãe. Depois daquele tempo que ele foi amamentado, querido, aquele que havia um decreto na sua vida de morrer, que nasceu só num decreto de morte, Deus o colocou aonde? Deus o colocou em um palácio, querido. Deus coloca o projeto dele aonde ele quer. Entenda isso. Deus coloca o seu projeto dentro de um palácio, e ali ele é ensinado, querido, em toda a arte da guerra, em toda a língua da época, em toda a cultura da época. Esse homem que foi tirado da água, esse projeto de Deus que foi tirado da água por nome Moisés, querido, ele viveu 40 anos dentro de um palácio, pensando que era alguém. 40 anos pensando que era o filho da filha de Faraó. Mas chega um momento, querido, de Deus tirar o projeto dele de dentro do palácio e o colocar no deserto, querido. E observa bem, querido, nós vemos que muitas das vezes, pensamos muitas das vezes, que Deus perdeu o foco, que saiu de fora da direção de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, nenhum projeto de Deus sai do foco ou sai da direção de Deus. Moisés ali, querido, um dia ele viu um egípcio maltratar um hebreu, um judeu. E o que é que ele fez? Ele matou aquele egípcio. Não sabemos qual foi a atitude daquele egípcio com Moisés, mas Moisés, diz a palavra, que ele ceifou a vida daquele egípcio e o escondeu, o enterrou na areia. E Moisés achou que aquele caso estava encoberto, querido. Mas um dia ele saindo no meio do povo, ele viu dois hebreus discutindo, e ele tenta interferir na questão desses dois hebreus. E um deles, querido, ousado, falou com Moisés: você por acaso vai fazer comigo a mesma coisa que você fez com aquele egípcio, o matando e o enterrando, escondendo na areia? A partir daquele momento, querido, talvez nós pensamos que Deus saiu da direção. Não, Deus está na direção. Porque era a época, chegou o momento de Moisés sair do palácio, onde ele pensava que era alguém, e levá-lo para o deserto. E nós vemos que Moisés vai para o deserto, foge da face de Faraó.
porque ele sabia que agora não era Ramassés mais primeiro, mas era Ramassés segundo. E sabia que esse homem, esse rei, esse faraó egípcio ia tentar matá-lo. E ele foge para o deserto. Já não era mais príncipe, mas era fugitivo, mas continuava sendo ainda o projeto de Deus. E ali no deserto, querido, diz a palavra de Deus que ele chega em um poço. Os pastores, homens, não deixavam 7 donzelas, filha de Reuel ou Jetro, darem de beber às suas ovelhas. E Moisés intervém naquela questão. E o que acontece depois? Ele é levado para a casa de Reuel, o Jetro, sacerdote de Midian. E ali, querido, diz a palavra que ele casa com Zípora. E ali, querido, ele fica mais 40 anos no deserto. 40 anos pensando que era alguém. E depois nós vemos que ele fica mais 40 anos tentando ser alguém. Aleluia. Mas ele não sabia, querido, ainda que ele já era alguém. Ele já era um projeto de Deus. E diz a palavra de Deus, querido, que um certo dia Moisés, cuidando do rebanho do seu sogro, ele vai até o monte de Deus, à procura talvez de uma ovelha perdida. E ele, quando chega no Monte Horebe, algo, não que ele não conhecesse, mas algo diferente aconteceu, que chamou a atenção do projeto de Deus, chamou a atenção de Moisés. Moisés, que ele já era acostumado naqueles 40 anos que ele tentava ser alguém no deserto. Ele era acostumado a ver espinheiros ou sarças se queimarem e se consumirem. Mas Moisés, ele nunca tinha tido uma experiência daquela, porque aquele espinheiro, aquele monte de sarça era diferente dos outros arbustos, dos outros espinheiros que ele viu queimando ali no deserto. Eles se consumiam, mas aquele era diferente, querido. Aquilo que estava acontecendo é algo que chamou a atenção de Deus, de Moisés. E Deus, querido, Ele usa determinadas coisas para nos chamar a atenção. Eu não sei como Deus está nos chamando a atenção para esse decreto que surgiu nesse coronavírus. Mas Deus, querido, Ele sempre faz alguma coisa acontecer para chamar a nossa atenção. Foi o que aconteceu com Moisés ali no Horebe, no monte de Deus. Deus chama a atenção de Moisés para aquele espinheiro, para aquela sarça, porque ela ardia, mas não se queimava. O fogo estava ali, mas aquela sarça, aquele espinheiro não se consumia. E Moisés, ele toma uma atitude. Ele diz: eu vou me virar. E quando eu voltar, ele pensava: esse espinheiro vai pegar fogo, esse espinheiro vai ser consumido, esse monte de sarça vai ser consumido pelo fogo. Mas qual foi a surpresa de Moisés, querido? Que quando ele se vira, que ele volta novamente, querido, a sarça não se consumia, querido. E por a sarça não se consumir, diz a palavra de Deus, querido, que Moisés, olhando para aquele algo sobrenatural que estava acontecendo, mas era Deus chamando a atenção do projeto dele. Aleluia. Aí ouve-se uma voz, querido, ouve-se uma voz do meio do espinheiro, do meio da sarça que ardia e não se consumia. E qual é essa voz, querido? Essa voz que ele dizia duas vezes, falou duas vezes: Moisés, Moisés. Aleluia. Querido, eu entendo
desse nome, quando Deus chama Moisés pelo nome. Eu olho para o livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, onde diz a palavra de Deus: antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te chamo, eu te escolhi e te chamo pelo nome. Aleluia. Eu quero te dizer para você, projeto de Deus, você que é um projeto de Deus, o que Deus está fazendo para chamar a tua atenção. Eu não sei, nesse decreto, nesse vírus que está acontecendo, o que Deus está te chamando atenção. E eu quero te dizer, quando aquela criança nasceu, ela não tinha nome, mas Deus já sabia que lá no ventre de Joquedebe, aquele menino se chamaria Moisés, porque não era projeto de Joquedebe, não era projeto de Arão, mas era projeto de Deus. Eu quero te dizer para você, que você dentro do ventre da sua mãe, você já era projeto de Deus, você é projeto de Deus. E o que Deus está te chamando, para te chamar a atenção, o que Deus está fazendo? Coronavírus, aleluia. Agora observa bem, querido, a palavra ainda nos fala mais, que quando Deus chama Moisés, que ele se submete à voz de Deus. Aleluia. Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus? Quantas vezes você já ouviu Deus te chamar? E por que você ainda não se rendeu? E por que nós não nos rendemos ainda ao chamado de Deus, ao que Deus tem nos chamado? Quando Deus chama Moisés, Moisés prontamente responde: eis-me aqui, Senhor. Aquele que nasceu durante um decreto de morte, agora ali com 80 anos, ele vê Deus chamar o nome dele, e ele diz: eis-me aqui. Aí aquela voz, querido, naquele fogo, ele fala: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é solo santo. O lugar onde você está pisando é santo. Alguns historiadores, querido, eles dizem que Moisés entendeu o que Deus estava dizendo. O projeto de Deus, quando ele disse eis-me aqui, ele entendeu o que Deus queria. Porque ele foi criado, querido, ele foi criado numa cultura egípcia. E os historiadores, eles dizem que quando aquelas pessoas que eram criadas na cultura egípcia, eles sabiam que quando eles chegavam diante de uma divindade, eles tinham que tirar as sandálias do pé. Outros historiadores dizem que quando Deus pediu para Moisés tirar as sandálias do pé, é porque naquela sandália, a única coisa que sobrou do Egito que Moisés tinha era aquela sandália. E naquela sandália que existia um brasão com um emblema, com um símbolo de uma divindade chamada Ra, que significava o sol. Aí Deus pede para Moisés, para o seu projeto, se desligar de tudo o que não era Deus na sua vida, de tudo aquilo que verdadeiramente não era divindade. Moisés, querido, ele obedece, querido. Você sabe por quê? Porque tinha
um povo clamando. Tinha um povo que clamava para Deus. Tinha um povo que não aguentava mais viver num decreto opressor de um homem. E o povo começou a clamar. Aleluia. E quando o povo clama, querido, quando o povo de Deus clama, algo acontece, querido. E ali, querido, algo que me chama a atenção também. O fogo, ele queimava, mas não se consumia. Em Levítico capítulo 6, no versículo 12 e 13, a palavra de Deus nos fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, porque Deus não vai deixar. Eu quero te dizer, querido, quando eu olho para essa palavra, eu vejo, querido, que é o seguinte: o fogo tem que existir, mas não é um fogo de um arbusto que consome o arbusto e apaga-se. O fogo tem que continuar. O fogo não pode apagar. Aleluia. O negócio, querido, não é pegar fogo e apagar. O negócio, querido, é continuar no fogo. O negócio é deixar o fogo de Deus queimar, querido. Esse fogo de Deus que está dentro de nós, que não pode se apagar, porque nós somos projeto de Deus. E se nós somos projeto de Deus, querido, tem que haver esse fogo. Esse fogo jamais se apagará. Nós vemos, querido, muitas das vezes, você é muitas das vezes projeto de Deus. Você acha, você pensa que Deus desistiu de você. Você pensa que Deus Ele investiu errado em você. Eu quero te dizer, sabe por que Deus não investiu errado em você, querido? Porque o fogo ainda queima dentro de você. O fogo ainda está queimando dentro de você. Talvez você está afastado da obra de Deus, do caminho de Deus. Aleluia. Mas eu quero te dizer, Deus não perdeu o foco, Deus não perdeu o alvo, Deus não investiu errado, porque há um fogo ainda que queima dentro de você. Sabe por quê, querido? Você é projeto de Deus. E nesse tempo, querido, de decreto, que as igrejas se encontram fechadas, que você não pode ir à igreja, que você não pode mais participar do corpo e do sangue de Cristo, que você não pode mais, como a família de Deus, cultuar a Deus no templo, querido. Aleluia. Eu quero te dizer, querido, você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus, que o fogo ainda arde. E se o fogo ainda arde, você vai clamar, querido. Você vai clamar a Deus, e Deus vai mandar a solução. Deus vai mandar, aleluia, aquilo que Ele tem que mandar, e algo diferente vai acontecer. Eu acredito, querido, que Deus está permitindo. Como Deus permitiu, querido, que aquele decreto acontecesse há mais de 3.500 anos atrás. Deus está permitindo em pleno século 21, para que um povo, para que os seus projetos, aquele que foi formado dentro da mãe, que Deus já chamava pelo nome, se levante e clame e ore e busque a Deus, porque há um fogo dentro de você que arde ainda, porque você é projeto de Deus. Jó, ele é uma palavra que eu muito olho, e eu acredito nessa palavra. Jó, querido, perdeu tudo, mas Jó tinha um fogo que ardia dentro dele. O fogo dentro de Jó era constante. E Jó lhe diz: eu sei, Senhor, que Tu podes todas as coisas. E eu sei que nenhum dos Seus planos, nenhum dos Seus projetos podem ser frustrados. Eu quero trazer essa palavra para você nessa noite. Você que é projeto de Deus, que está na tua casa assistindo essa palavra nessa noite.
Você que já pisou no Santo dos Santos, você que já tirou as suas sandálias e pisou no lugar santo, você que é projeto de Deus, eu sei que esse fogo ainda arde dentro de você e que não se apagou. Ouça esse louvor nessa noite. Ouça esse louvor nessa noite. Depois nós retornaremos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença
século 21, querido. Nós vemos hoje um decreto por causa de um vírus chamado, que eles chamaram coronavírus. Mas eu quero te dizer uma coisa: existe um Deus no céu, querida, que é muito maior do que esse vírus. Existe um Deus no céu, querido, que a palavra de Deus nos fala lá em Filipenses capítulo 2, que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero te dizer para você, projeto de Deus que já pisou no Santo dos Santos, projeto de Deus que tem uma chama, um fogo dentro de você, que nunca vai se apagar. Chegou a hora de nós clamarmos a Deus, porque quando o povo de Deus clama, algo novo acontece. Quando o povo de Deus clama, querido, Deus faz algo acontecer. Deus muda decretos. Quando você entra no livro de Esther, querido, aleluia, você olha para Mardoqueu dizendo para Esther: Esther, Deus permitiu que isso acontecesse para esse tempo, Esther. Aleluia. E eu quero te dizer, querido, Deus está permitindo isso acontecer, não só no Brasil, mas no mundo, para que o povo se levante, para o povo clame. Aleluia. E quando o povo verdadeiramente clamar, que eu creio que tem muitos clamando, eu creio que Deus, Ele vai fazer algo, querido. Deus vai mudar o que está escrito pelo homem. Deus vai mudar o que está pelo decreto do homem. Deus vai mudar, porque eu creio que Deus está querendo chamar a atenção, como Ele chamou a atenção de Moisés, ali naquele arbusto, ali naquela sarça, querido. Deus está querendo chamar a atenção do povo dele, do povo que se chama pelo seu nome. Aleluia, porque segundo a crônica, a palavra de Deus nos fala: se um povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Aleluia. Está faltando isso. Povo de Deus, se levante, ore, busque, se arrependa. Aleluia, que Deus vai fazer algo novo. Deus vai sarar a terra. Deus vai sarar a terra. Eu creio, querido. Mas está faltando nós nos levantarmos verdadeiramente como povo de Deus. Deus está permitindo tudo isso, queridos, porque quantas pessoas não valorizavam o dia de estar adorando a Deus no templo. Quantas pessoas nunca valorizaram isso, mas hoje que foi lhes tirado, eles estão sentindo falta. Mas Deus está fazendo, querido, algo novo. Eu creio que Deus está fazendo algo novo. E eu quero nessa noite, aqui nesse lugar, fazer uma oração, que haja um despertamento do povo de Deus, não só na nação do Brasil, mas em todo o mundo. Você que pode, que vai me assistir, querido, levante uma oração, clame a Deus, como estaremos clamando nessa noite. Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, como projeto do Senhor, aleluia, porque a chama, Deus, arde dentro de nós. Nós nos levantamos, ó Deus, nessa noite. Estamos entrando, vamos entrar, ó Deus, com a nossa
nossa voz em vários lares, e nós, ó Deus, nos colocamos como povo de Deus para clamar ao Senhor, como Israel clamou, como o povo judeu clamou ali na época de Mardoqueu, na época de Esther. Quando o povo clamou, o Senhor ouve do céu, e eu creio, ó Deus, que o Senhor há de fazer algo novo, Pai. Eu creio que o Senhor sarará a nossa nação, Brasil. Eu creio, Deus, que o Senhor sarará o mundo, porque, Deus, quem é esse vírus, ó Deus, diante do Senhor? Quem é esse vírus, ó Pai, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus Onipotente, Onipresente, Onisciente? E eu declaro, ó Deus, como o anjo Gabriel declarou a Maria: haverá coisa impossível para Deus? Deus, não há nada impossível para o Senhor. Mas eu creio, Deus, que o Senhor do teu trono, o Senhor está esperando, Pai, os teus projetos, aqueles que já pisaram no Santo do Santo, aqueles que arde o fogo dentro deles, clamarem, se levantarem, se colocarem de joelhos e clamarem a Ti, clamarem ao Senhor. E nós te pedimos nessa noite, Pai, sara, Deus, a nossa terra, sara, Deus, o mundo, Pai. Deus, faça algo novo, Pai. Deus, assim eu creio, oro e ministro, Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, e nessa noite também, Pai, eu quero abençoar, Deus, cada família, Pai. Não só a família, Pai, de Sião, mas eu quero abençoar, o Deus, todos aqueles, ó Pai, que a minha voz entrar nos seus lares. Deus, eu os abençoo, Deus, que o amor de Deus, a graça imerecida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Vamos terminar, querida, ainda continuando com esse hino, amém? Deus os abençoe.